A Rádio Haste está no ar mais uma vez. Trago aqui o professor Maurício Leite, formado em agronomia pela Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais, mestrado e doutorado pela Universidade Federal da Paraíba, UFPB. Tudo bom, professor? Tudo bom, professor Viana. Muito obrigado pelo convite, uma satisfação muito grande estar aqui. E eu lhe parabenizo inicialmente pelo sucesso que é a Rádio Haste, a maior rádio universitária do sertão de Pernambuco. Sim. Obrigado pelo slogan, tá? Bom, professor, eu vou fazer algumas perguntas a você e antes de fazer as perguntas, agradecer pelo espaço que você está contribuindo para a rádio e parabéns pelo bom gosto, né? Já que o professor Maurício Leite é apaixonado pelo Clube da Esquina, assim como eu também gosto muito do Clube da Esquina. E vamos começar ouvindo só um trechinho do Clube da Esquina, o primeiro álbum deles, logo na primeira faixa, Tudo Que Você Podia Ser, na voz de Milton Nascimento. Bom, vamos para as perguntas, tá? Já a gente vai ouvir mais um pouco de Clube da Esquina, vamos ouvir um pouco de Milton, os integrantes do clube, tá? Vamos lá. A primeira pergunta, professor, é o seguinte: qual a diferença entre pastagem e pasto? Ao som de bituca, né? Sim, Milton Nascimento, fica mais fácil responder. Pastagem é ecossistema, o ecossistema pastagem. Esse ecossistema pastagem, ele engloba o solo, ele engloba as plantas forrageiras que crescem sobre esse solo, ele engloba o animal ou os animais, né? Uma espécie animal, bovina ou mais de uma, bovino, caprino, ovino, que consomem esse pasto, que se alimentam dessa planta forrageira dentro de uma determinada condição climática. Então, esses três componentes, componente solo, componente planta, componente animal, formam o ecossistema pastagem. Então, sempre que nós nos reportarmos à pastagem, nós precisamos ter uma visão ecológica, uma visão sistêmica, uma visão holística. E pasto é um dos componentes da pastagem. Então, o que o animal come é o pasto. O animal não come a pastagem. Sim. O animal come o pasto. E esse pasto, tanto pode ser o capim, né, uma planta herbácea gramínea, uma planta herbácea leguminosa, como pode ser um componente arbustivo, uma leucena, por exemplo, ele fazer o ramoneio, ele aprender uma folha da leucena, de um arbusto, de uma árvore. Então essa é a diferença. Pasto é o alimento e pastagem é o todo, é o ecossistema. Sim. Pasto é um componente da pastagem. O animal não come a pastagem, assim como nós não comemos o prato. Isso. Não comemos a colher, não comemos, Isso. não é isso? Isso. As condições para que um animal se alimente também faz parte da pastagem ou não? Ou é só a parte material mesmo, solo, planta e animal, a pastagem? As condições que lhe dão a ele, assim, condição climática, condição... enfim... A condição climática, o ambiente, está dentro do ecossistema. Pronto. Tá? O manejo que esse animal vai ser submetido está tudo integrado dentro do ecossistema pastagem. Essa visão ecológica, tá? Certo. Do todo. Certo. Estou satisfeito com a primeira pergunta, professor. Acho que você foi bem resumido, bem direto. Quer complementar com mais uma coisa? Tá gravando? Tá gravando. Não, tá bom. Tá tranquilo. Ok. Tá ok? Vamos para a segunda pergunta, mas antes vamos para o Clube da Esquina 2, né, o segundo álbum dessa formação musical maravilhosa. Milton Nascimento, Lô Borges, Beto Guedes, Márcio Borges, que era compositor, irmão de Lô Borges, Flávio Venturini, Wagner Tiso, que é da banda Som Imaginário, Toninho Horta, enfim, se for falar aqui, é uma quantidade infinita de músicos excelentes. Uma galera de excelência. Não, sem dúvida. Nós estamos ouvindo aqui uma música, a escolha do professor Maurício. Na voz de Elis Regina. Na voz de Elis Regina. Juntamente com o Milton. O que foi feito devera, né? Estão vendo um trechinho do Clube da Esquina 2. Então fica uma recomendação para quem não conhece, ou para quem já conhece, ouvir novamente. Sempre bom ouvir Clube da Esquina, tanto um como dois, né, professor? Vamos para a segunda pergunta. Estamos ao fundo aí ouvindo Elis Regina, tá?
A segunda pergunta é o seguinte, professor: como escolher o tipo correto de plantas forrageiras para uma determinada propriedade? É uma excelente pergunta, professor Viana. A primeira preocupação: quem será o consumidor dessa planta forrageira? Qual é a espécie animal, qual é a categoria animal que vai consumir essa planta forrageira? Imagine nós estarmos preparando uma refeição com camarão, por exemplo, para uma pessoa alérgica. Nós não podemos oferecer na nossa casa, receber uma pessoa na nossa casa e oferecer um prato de camarão se a pessoa é alérgica. Então, nós temos que ter essa preocupação. Quem é o consumidor desse pasto? Quem é o consumidor dessa planta forrageira? Porque os animais, eles sendo ruminantes, né, sendo herbívoros, mas eles têm especificidades. Eles têm comportamento diferente. Existe uma ciência que estuda esse comportamento, a ecologia. Então, por exemplo, os ovinos, a espécie ovina é uma espécie gregária, é uma espécie que anda em bando. Então, eles precisam constantemente, eles levantam a cabeça e eles vão olhar os membros do bando. Então, se eles avistam o bando dele, o grupo, ele está tranquilo. Mas quando ele não avista, ele começa a vocalizar, a berrar. Bé. E o outro lá responde. Bé. Então, ali eles estão se comunicando, eles estão vocalizando, eles estão sabendo que um está ali. E o que é que facilita a visualização dos membros do grupo, do bando? A altura do capim. Então, quando nós vamos implantar um pasto para ovinos, nós temos que ter a preocupação da altura do capim, do porte do capim. Então, usar capins de porte baixo. Já para caprinos, já para ovinos, não precisa ter essa preocupação, porque caprinos e ovinos são espécies diferentes, né? Eles não têm essa particularidade. Então, isso é a etologia, né? O estudo do comportamento do animal. Sim. Então, esse é o primeiro ponto. Qual é a espécie animal ou quais as espécies animais que irão consumir essa planta forrageira, esse pasto? Segundo, essa planta forrageira, ela precisa ser adaptada às condições climáticas do local. Quanto chove, como é a distribuição dessa chuva, vai ter irrigação, não vai ter, qual é o tipo de solo. Essa é uma preocupação muito importante. A planta tem que ser forrageira, ou seja, tem que ter valor nutritivo. Então, se é uma gramínea com um alto teor de carboidratos, fonte de energia. Se é uma leguminosa, rica em proteína. Essa planta forrageira não pode ser tóxica, porque senão pode matar os animais, né? Então ela tem que ser adaptada, ela tem que ser nutritiva, mas ela tem que ser altamente produtiva. Porque os animais consomem muita forragem, né? Muita matéria natural. Eu já estou aqui me alongando, mas eu coloquei 3 passos sintetizando sim. A questão de qual animal que vai consumir esse pasto, que essa planta ela tem que ser adaptada às condições de clima e de solo do local da propriedade, ela tem que ter valor nutricional, ela tem que ser produtiva, ou seja, alto rendimento, ela tem que ser aprovada pelo proprietário ou pela proprietária, por quem vai implantar, por quem vai gerenciar, né? Então isso também tem uma subjetividade. E essa planta tem que ter uma viabilidade econômica, ter persistência, durar muito tempo e tem que ter aceitabilidade. Os animais têm que gostar de comer essa planta. Ou seja, é uma pergunta que necessita de uma resposta complexa e de uma forma bem sucinta. Eu coloquei alguns pontos importantes, mas existem outros. Sim. Perfeito, perfeito. Professor, vamos fechar esse vídeo. Tem mais 2 perguntas no segundo vídeo, tá? Então vamos fechar esse vídeo. Uma das perguntas é sobre a formação do pasto, tá? E tem uma 4ª pergunta que eu vou deixar para o final do segundo vídeo, tá? Vamos encerrar o vídeo ouvindo um pouquinho de Milton Nascimento, de um disco dele do ano de 1975, chamado Minas, que é um disco que tem elementos de jazz e até mesmo de rock progressivo. Recomendo muito conhecer o disco Minas, de Milton Nascimento.
Fé Cega, Faca Molada. Tá? Inclusive essa música foi regravada pelos Doces Bárbaros, Gil, Caetano, Bethânia e Gal Costa, num disco ao vivo dos Doces Bárbaros, né? Música conhecidíssima da MPB. É uma enciclopédia. Conhecidíssima da MPB, né? Fé Cega, Faca Molada. Lindíssima, lindíssima. Quem está cantando junto com o Milton aí é Beto Guedes, né? Sua voz é inconfundível. Inconfundível, sem dúvida. A Rádio Arte é a maior rádio universitária do Sertão de Pernambuco. Do Sertão de Pernambuco. Professor Viana, muitíssimo obrigado. Tá? Em breve estaremos de volta, tá? Fiquei um trechinho aí do Milton Nascimento e do Beto Guedes. Até mais.